Take 1. Gravando. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando o coração dos irmãos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uns trechos da Palavra de Deus que acalantam e que tranquilizam o nosso coração num tempo tão difícil como esse. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo significa aproveitá-lo com sabedoria, usá-lo com sabedoria, disponibilizar esse tempo para coisas que construam, para coisas que edifiquem a minha vida e a sua. Remir o tempo significa aproveitar para fazer coisas que normalmente eu faria mecanicamente. Então, remir o tempo também significa colocar o amor de Deus em pauta e no nosso dia a dia, Eu quero dividir com vocês receitas de como vencer esse coronavírus, de como vencer os efeitos colaterais que ele trouxe. Primeira receita e está em Isaías 41:1, que diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. O que quer dizer esse texto? Calai-vos. Nós cristãos estamos falando muito e muitas coisas que não devemos falar. Falamos sem pensar. E da nossa boca não pode sair água amarga, só água doce. Não pode sair conceitos mundanos, opiniões humanas. Da nossa boca tem que sair toda a palavra de Deus que já foi implantada no nosso coração. Em nome de Jesus. Calai-vos perante mim, ó ilhas, diz o texto. E os povos renovem as suas forças. O que significa isso? Assim como Davi cobrou ânimo, diz o texto que ele cobrou ânimo, o Senhor está dizendo: renovem as vossas forças, cheguem-se, e então falem comigo. Primeiro se coloquem de pé, porque o povo de Deus está mais prostrado e com muito mais medo do que o mundo, que não conhece a Deus. Se coloque de pé, diz a palavra, chegue-se e aí eu vou pleitear junto com você, diz o texto. Segunda receita, descanse. Hebreus 4:9 diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Descanse em Cristo, descanse nas promessas, descanse no poder da palavra. Ela não falha. Deus não proferiu 7.000 promessas sobre a nossa vida porque sim. Tudo que eu preciso saber e todo o meu sustento está dentro da palavra. Tudo aquilo que eu necessito nesse tempo de aflição para descansar o meu coração está na palavra. Portanto, descanse em nome de Jesus. Terceira receita: pense o que é bom. Pense em tudo que você tem de bom nessa vida e que Deus te deu. Família, sustento, presença do Espírito Santo, que é a coisa mais gloriosa que nós temos. É um presente ímpar na nossa vida, a presença desse Santo Espírito que acalanta, que tranquiliza, que faz lembrar as palavras, que faz trazer tudo de bom que há nessa terra e foi criado, faz trazer para o nosso dia a dia. É assim que nós devemos agir, trazer para o nosso dia a dia, no tempo de aflição, coisas boas, através do nosso pensamento,
Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 26 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz à memória só aquilo que te dá esperança, em o nome de Jesus. Afasta do teu pensamento as coisas ruins. Sai da frente da televisão, coloca o teu olho na palavra de Deus, só na palavra. O teu olho e o teu coração seja sobre a palavra de Deus, não sobre as notícias que estão fluindo como uma enxurrada de coisas ruins. É uma enxurrada, é um rio que está correndo de coisas ruins e que tem feito a cabeça dos cristãos. E não pode ser dessa maneira. Os dias são maus, mas o nosso Deus é bom. Nosso Deus é muito bom, em nome de Jesus. Quarta receita: lembre-se que há anjos a teu favor o tempo todo, 24 horas por dia na sua vida. Mas existe uma maneira correta para eles agirem a teu favor. E eu vou dividir com vocês isso. Salmo de número 91, verso 10 e 11. Salmo de número 91, verso 10 e 11. Diz o texto: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Como que funciona isso? Hebreus 1,14. Quem são os anjos? Diz o texto: são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão para trabalhar a meu favor e a teu favor o tempo todo, mas eles só executam as ordens de Deus e só trabalham através da palavra. Onde está isso, pastora? Salmo 103, 20. Aí pertinho. Diz assim o texto: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Anjo só obedece palavra. Anjo não ouve murmuração. O anjo não ouve questionamento. Anjo só obedece a palavra de Deus. Eles não conhecem outra coisa. Outra tradução para esse versículo na Bíblia de Jerusalém diz assim: bendizei ao Senhor anjos seus, heróis potentes, executores de suas ordens, enquanto ouvem a voz de sua palavra. Quando se levantar de manhã, levante de manhã agradecendo a Deus, louvando a Deus, porque é só assim que os anjos vão sair e trabalhar a teu favor, seja o problema que eu e você tivermos, seja qual for o problema. Eles vão sair e pleitear a nossa causa conforme a palavra, vão executar as ordens da palavra, e a ordem que está sobre a nossa cabeça é para abençoar, como diz em Números, capítulo 23, verso 19. A ordem saiu, e saiu para abençoar, por pior que pareça a situação, em o nome de Jesus. Agora eu quero mostrar para você, num desenho simples, como é que funciona tudo isso. A palavra é eterna, e ela está sobre a cabeça de todos, sobre ímpio e sobre justo. Isaías 55:8 explica para nós exatamente como que funciona essa palavra. Toda ela está sobre a nossa cabeça. De Gênesis a Apocalipse está a palavra de Deus, nos guiando, nos tranquilizando, nos direcionando
dizendo: esse é o caminho, andai nele. E um caminho que eu não devo andar é o caminho da murmuração. Eu devo andar no caminho da paz, no caminho da sobriedade e da tranquilidade. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus já designou através de Cristo Jesus uma palavra de cura, de libertação, de prosperidade, de provisão para as nossas vidas. É essa palavra que está sobre a nossa vida, cumprida em Cristo Jesus. Não é a palavra de perspectiva de aumento do vírus do coronavírus. Não é a palavra de que não teremos recursos para sermos tratados. Não é a palavra que diz que talvez seja X ou Y forma, mas é a palavra de Deus, a única que traz segurança e tranquilidade para a nossa vida. Ela é eterna. E em Lucas 4:36 diz: que palavra é essa que até os demônios se submetem? É essa palavra, toda ela, a palavra de Deus, que está no nosso dia a dia, como promessa, como palavra de advertência muitas vezes, mas principalmente como palavra de promessa a ser cumprida, como palavra profética, como palavra, como um exemplo, como está em Gênesis 18:14, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Ela não volta jamais para Deus vazia. Toda palavra vai se cumprir em o nome de Jesus. Na Bíblia de Jerusalém, no mesmo capítulo, no mesmo versículo que eu citei, diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, heróis potentes, executores de suas ordens, enquanto ouvem a voz de sua palavra. A palavra é poderosa para curar, para libertar, para edificar, para restaurar. Em nome de Jesus. Ela é eterna. Em Lucas 4:36 existe a pergunta: que palavra é essa que até os demônios se submetem? Ela está sobre o globo, sobre justos e injustos, e faz parte do nosso dia a dia. É ela que nós devemos trazer para nós. Salmo 91 é verdadeiro, Gênesis 8:14, Gênesis 1, Hebreus 1:14, Hebreus 7, Hebreus 8, que fala do sacerdócio de Jesus Cristo. Tudo isso tem que ser uma verdade. As 7.000 promessas são verdadeiras. Tudo isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque a palavra não vai voltar para Deus vazia, seja ela qual for. Seja ela qual for, antes ela vai se cumprir. Eu quero dar um exemplo. Às vezes você reclama e diz assim: o meu vizinho consegue muito mais coisa do que eu. Parece que Deus olha para ele e não olha para mim. Eu vou dizer para você, muitas vezes, ele está cumprindo a palavra sem saber, porque está sobre a cabeça dele. E nós, que somos cristãos, não atentamos para isso. Fique em paz, em nome de Jesus, que o Senhor te guarde e te proteja. E eu quero orar com você agora, em linha com essa palavra, para que os anjos saiam a teu favor, buscar a bênção que lhe é devida e que lhe é como herança, em o nome de Jesus. Pai, te dou graças pela vida de teus filhinhos nessa hora. Aqueles, ó Deus, que estão assistindo essa live, Pai, que teu Espírito
que cura, que liberta, que restaura, esteja fluindo de cada coração nessa hora, trazendo tranquilidade, trazendo segurança, Senhor. Ó Deus, curando, Senhor, a vida de teus filhos como um todo, curando as emoções. Ó Deus, dá dias de sonos, ó Pai, leves para teus filhos, Senhor. Um sono leve cada um de teus filhos tenha, ó Pai, conforme a tua palavra, que diz que quando me deito, logo pego no sono, Pai, porque temos a nossa mente voltada para tudo que diz a tua palavra, temos a nossa mente voltada, Senhor, para tudo aquilo que é verdadeiro nas nossas vidas, e aquilo que é verdadeiro, ó Pai, é o que contém a tua palavra, é a presença do teu Espírito, que é vida dentro de cada um de nós. Confiamos em ti, Jesus, confiamos em tudo que tu dizes, na tua palavra, e honramos e reverenciamos a tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.